Fala aí galera, eu sou o Tei e o segredo pra você ganhar jogos é você não perder. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra trazer mais um episódio da nossa sériezinha de Mística no Nega. Pra quem não tá ligado, essa série é onde eu pego pra falar sobre alguma regrinha básica do jogo. Yu-Gi-Oh! É um jogo extremamente complexo e eventualmente aparecem situações que nos deixam simplesmente com muita dúvida dependendo da situação. E hoje eu quero estar trazendo um episódio falando sobre partes de efeitos, na verdade algumas situações específicas pra que o efeito aconteça. Detalhe, não é sobre custo que eu quero falar. O custo é simplesmente os pré-requisitos que precisam ser atingidos para o efeito ser ativado. Aqui o custo pode ser pago, o efeito pode começar a resolver, mas no meio do caminho algumas coisas estranhas podem acontecer que fazem com que você ache que o efeito não resolve se ele não fizer uma ação A para que a parte B aconteça, ou algumas coisas que a coisa A precisa acontecer para a coisa B acontecer, ou não necessariamente, e assim por diante. O assunto é basicamente esse. Detalhe é que lá no meu outro canal eu tinha uma série de Mística no Nega também, onde tinha cerca de 30 vídeos, então eu falei sobre bastante coisas. Como aparentemente não vou recuperar o outro canal, então eu vou tentar trazer alguns vídeos de Mística no Nega pra cá, mesmo que o tema já tenha sido abordado lá. Então aproveita esse espaço e deixa no comentário um tipo de vídeo que você quer ver falando sobre regras, para ser um episódio de Mística no Nega futuro. Quem sabe eu vou trazer aí um por semana, e aí você vai colocando as regras que você tem dúvidas sobre, ou que pelo menos você acha que seria muito relevante para a comunidade em geral, porque é uma dúvida comum. Por exemplo, essa dúvida de hoje é uma dúvida que eu não trouxe, esse assunto de hoje eu não tinha levado pro meu antigo canal e não fiz vídeo aqui também, então é meio que inédito, mas deixa aí nos comentários mesmo que seja um vídeo que eu já tenha falado anteriormente. Por exemplo, o próximo que eu quero fazer é sobre Chainlink e tipos de efeito, então esse aqui também pode te ajudar, tá? Mas basicamente o assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, então pra gente poder continuar, eu peço só um segundo pra eu poder trocar aqui a minha câmerazinha pra poder colocar ela na webcam aqui atrás. E aí ficou com esse quadradão laranja porque eu preciso tirar esse ícone daqui. Muito bem, então aqui na tela do Yu-Gi-Oh! Pro, como vocês podem ver, eu separei algumas cartas e alguns exemplos que podem nos ajudar a entender o que eu tô falando. Afinal de contas, eu acho que eu não consegui explicar porra nenhuma do que eu queria falar, muito menos vocês. Mas tem alguns tipos de cartas onde simplesmente ele tem custo seguido do efeito. O custo, obviamente, precisa ser pago e o efeito vai se resolver em seguida, se o oponente permitir ou não tiver nenhuma interação para poder dar em você. Como, por exemplo, o Tri-Brigade Fractal. Os Tri-Brigade, em geral, eles têm um efeito muito parecido, que é o efeito de campo, que você pode banir Beast Warrior ou Winged Beast do teu cemitério, e aí você bane uma quantidade X e você pode invocar um monstro Beast Warrior ou Winged Beast do teu extra deck com um Link Rating X também, igual aos monstros que você baniu. No caso, banir do Grave é custo, invocar do cemitério é parte do efeito. Se você nega o efeito do cara, ele pode continuar pagando o custo, se ele puder, ou seja, se ele tiver as cartas no cemitério. Mas, por exemplo, o Fractal, o primeiro efeito dele diz que você pode mandar esse card da tua mão ou campo pro cemitério, mande um nível 3 ou menor, o Winged Beast, Beast Warrior ou Beast do deck pro teu cemitério. Então, basicamente ele tem custo e efeito. O custo é mandar ele da mão ou campo pro cemitério e o efeito é milar esse tipo de monstro que ele citou. No caso, para ele conseguir pagar o custo, para ele conseguir ativar o efeito de milar alguém do deck, ele precisa pagar o custo. Ou seja, ele precisa se mandar do campo ou da tua mão pro cemitério. Se tiver alguma carta que impeça monstro de ir pro cemitério, como por exemplo Macrocosmos, Dark Law, ou se tiver um Herald na mesa e o Fractal estiver na tua mão, você não vai conseguir mandar ele da tua mão pro cemitério, porque se ele for pro cemitério ele vai ser banido, logo ele não vai pro cemitério, tá ligado? Então você não consegue pagar o custo, e se você não consegue pagar o custo, você não pode ativar o efeito. Pra carta ser milada, o Fractal precisa ser mandado da mão ou campo pro cemitério, mas isso é custo. O que a gente quer falar aqui é parte do efeito. A parte que dá dúvida não é o custo é simples. A parte que dá dúvida é o efeito em si. Então é disso que a gente vai estar falando, de cartas que não são como Fractal, mas que tem um texto um pouquinho mais complexo. Muito bem, então como vamos começar? Vamos começar simples, simples não, na verdade isso aqui já é meio complicadinho, que é a Virtual World Lulu, né? Na verdade todos os Virtual World em geral, porque basicamente eles são todos a mesma carta, né? Todo Virtual World compartilha do efeito que, se esse card está na sua mão, você pode escolher um Virtual World Card que você controla, tem que estar face up, se ele tiver face down, você não tem como saber que é Virtual World Card, então fica implícito que a carta que você tem que escolher tem que estar face up, mas esse é o custo, é escolher a carta. Beleza, daí você vai mandar um Virtual World Card com um tipo diferente do alvo que você deu, que é monstro, spell ou trap,
E se você fizer, se você mandar essa carta do deck pro cemitério, e se você fizer, você faz o sumo da carta que tirou o efeito da sua mão. E aí, se você fizer a special dele, tem um terceiro efeito. Tem um outro efeito que ele agrega, né? No caso da Lulu, adiciona o terceiro tipo do deck pra mão. Bom, no caso do Virtual World, como funciona? Geralmente, quando você paga o custo, em linhas gerais, você vai resolver o efeito e valeu. Mas no caso do Virtual World, todo mundo sabe que se o Virtual World coloca uma carta na mesa, você dá normal sumo da Nyanyan, sei lá, e tem a Lulu na mão. Ativa o efeito da Lulu, dando alvo na Nyanyan. Se você mata a Nyanyan em chain a ativação da Lulu, o custo dela foi pago, que é dar alvo na carta, tá ligado? Se o custo foi pago e eu tirei o alvo dela, o custo não é só dar alvo pra poder resolver o efeito, por que que o Virtual World não manda a carta do deck pro cemitério e não se invoca? Por que que ele perde o alvo dele, sendo que o alvo é custo? Não tem como eu perder o alvo que é custo. A única forma de eu perder um alvo que é custo é eu tirar a carta do campo antes do Virtual World ativar a carta da mão. Por que então que o Virtual World perde o alvo? Então, aí é que tá. O Virtual World não perde o alvo do custo, ele perde o alvo do efeito mais ou menos. Porque basicamente no texto dele é bem simples. Ele diz que você vai mandar uma carta Virtual World com um tipo diferente do seu deck pro cemitério. E se você mandar pro cemitério, você faz o efeito dela. Mas essa parte, se você fizer, nem é tão relevante. Na verdade é relevante sim, porque ela tem o custo, tem a parte A do efeito, que é mandar uma carta do deck pro cemitério, e tem a parte B, que é... Se você fizer, você vai invocar o Virtual World, então adicionar, no caso da Lulu, adicionar outra carta com um tipo diferente. Mas, o que acontece? As cartas, quando você precisa fazer uma comparação com elas precisam estar no campo, tá? Ela precisa estar no campo para ser feita uma comparação com elas. Se ela não tiver na resolução do efeito, não tem como você comparar. E aí fica estranho, você não resolve o efeito. Então, no caso dos Virtual World, o que acontece? Se eu coloco uma Spell Face Up Qinglong, coloco a Qinglong Face Up e a Lulu ativa o efeito da minha mão, dando alvo na Qinglong, e ela já deu alvo, pagou o custo, mas em chain, a ativação da Lulu, eu dou um ciclone na Qinglong, a Qinglong vai ser banida. E quando voltar pro efeito da Lulu, já que o ciclone é Chainlink 2 e a Lulu é Chainlink 1, então quando a Lulu for olhar a carta que ela deu alvo, a carta não tá mais lá. E por que isso é relevante? Porque o Virtual World precisa mandar uma carta do deck pro cemitério com um tipo diferente da carta que você deu alvo. Como que eu vou saber qual o tipo da carta que eu dei alvo se ela não tá mais na mesa? Não importa que você saiba que é Spell, o oponente sabe que é Spell, ele deu o ciclone na Spell. Mas não importa, pro jogo isso não faz diferença. Porque pro jogo a carta precisa estar lá pra você comparar. Como eu vou mandar um monstro que tem que ser diferente de Spell? Como é que eu vou saber que eu não posso mandar uma Spell? Tinha que estar Spell lá face up pra comparação, na resolução do efeito. Como esse alvo é perdido, não tem como você mandar uma carta com um tipo diferente da carta que você deu alvo. E aí, como você não consegue fazer isso, você não consegue invocar ela da mão. Porque pra invocar ela da mão, tem que mandar a carta do deck pro cemitério. Mas pra mandar a carta do deck pro cemitério, você tem que saber que ela é do tipo diferente da carta que você deu alvo. Entendeu? Então, é complicado. É complicadíssimo esse efeito da Lulu, esse efeito dos Virtual World no geral. Chato. Mas, se você já se perguntou alguma vez na vida por que isso acontece, porque que mesmo que o custo do Virtual World seja dar alvo na carta face up, por que ele perde o alvo, sendo que o alvo já foi dado? Então, é isso. A carta tem que estar face up na resolução do efeito, senão você não consegue comparar. Sempre que for ter termo de comparação de cartas, de tipo, de nome, de atributo, esse tipo de coisa, quando for ter comparação, a carta tem que estar lá na resolução. Se não tiver, você não vai conseguir resolver aquele efeito, e é por isso que os Virtual World perdem o alvo. Nessa mesma vibe, eu tenho outro exemplo que eu coloquei aqui, que é o Brotar. O Brotar, ele diz o seguinte: se o monstro que você controla é destruído por batalha ou por efeito, você pode pressionar esse card do cemitério ou da tua mão, beleza, ele entra pelo próprio efeito. Esse efeito aqui não importa muito. O que importa é, se esse card é special, 2 pontos, e aí entra o efeito, você pode escolher um face up monstro no campo como custo, igual ao Virtual World. Você escolheu já o monstro como custo. Daí o efeito é, descarte uma carta, e se fizer, adicione um monstro do deck pra tua mão, com o mesmo tipo e atributo do alvo, tá? Então é isso que acontece com o Brotar. Ele precisa dar alvo num monstro no campo, como custo, descartar uma carta. E aí, se você fizer, ou seja, se você descartar a carta, você vai adicionar um monstro deck pra tua mão com o mesmo tipo e atributo do alvo que você deu, mas com um nome diferente. E aí é a mesma questão de antes. No caso do Brotar, geralmente, quando ele é o único monstro na mesa, você vai dar alvo nele mesmo. Na verdade, não. Quando você tá jogando com o Dragon Link, tá com um tipo diferente de monstro que tem no teu deck, né? Se você tá jogando contra um deck de Spellcaster, mano, difícil. Como que você vai adicionar um Spellcaster no deck de dragão? Não tem como. Então, geralmente o Brotar dá alvo nele mesmo. Dependendo da situação, é claro. Mas aí, se o Brotar deu alvo nele mesmo, e em chain ao efeito do Brotar, o custo é dar alvo, tá? Então ele deu alvo nele mesmo, pagou o custo. E aí, em chain, eu mato o Brotar. O que acontece? O Brotar não vai conseguir adicionar uma carta. Por quê? Porque ele não consegue comparar qual foi o monstro que ele deu alvo. Qual é o tipo do monstro que ele deu alvo?
qual é o atributo dele? Não tem como saber, ele não tá na mesa, ele tá no grave. E qual é a questão? Quando a carta sai de lugar nesse meio tempo, ele é tratado como uma outra carta. É o mesmo caso da Benten, que quando a Benten cai no grave como custo do efeito de Drytro que tributou ela, a Benten iria ativar o efeito, mas só na próxima janela. Se em a ativação da Benten você dá de Crow na Benten e bane ela do grave, quando for abrir a janela para ela ativar o efeito, ela é uma carta diferente. Ela não é a Benten que foi tributada. A Benten que foi tributada foi enviada pro cemitério, então a Benten que tá banida é outra carta. No caso do Brotar, se ele deu alvo nele mesmo, ou em qualquer carta, e você mata ela em chain ao efeito do Brotar, a carta sai do campo. A carta que o Brotar deu alvo é a que estava na mesa. Era aquele tipo e atributo que estava na mesa. Quando ele sai de lá, não tem como você comparar. Como que eu vou adicionar um monstro dragão Dark se o monstro dragão Dark que eu dei alvo não está na mesa? O jogo não consegue acompanhar isso, ele não consegue garantir isso. E por esse motivo, o Brotar não resolve. Nesses casos aqui tem uma diferença muito grande. Você pode perceber que ambos diz e se você fizer, daí você parte para a segunda parte do efeito. No caso do Virtual World, ele precisa mandar uma carta do deck pro cemitério com um tipo diferente, e se você fizer, você faz uma outra ação. No caso do Brotar, ele precisa descartar uma carta, e se você fizer, você adiciona um monstro. Qual é a diferença disso aqui? A diferença, na verdade, é bem grande, observa. A Lulu, o Virtual World, ele precisa mandar a carta do deck pro cemitério com um tipo diferente da que você deu alvo. E se você fizer, você faz special dela. Só que a parte que a Lulu não vai conseguir resolver é a parte A do efeito. Tá? E a parte B, que é se invocar para a mesa, depende da parte A, beleza? Então, se a parte A não conseguir ser resolvida, a parte B também não vai. Então, é isso que acontece com a Lulu. No caso, como ela perde o alvo e a comparação dos tipos de cartas seria na parte A, ela não consegue resolver a parte A. Logo, você precisa da A para resolver a B e ela não resolve a B também não resolve. E aí a Lulu não entra por Special, tá? Senão ela poderia não milar a carta e entrar por Special, foda-se. Não tem como isso acontecer. No caso da Lulu, isso acontece. Mas no caso do Brotar, se ele deu alvo nele mesmo, por exemplo, ele precisa, se ele é Special, escolhe uma carta no campo, beleza, descarta e se fizer, você adiciona um monstro. Se eu mato o alvo do Brotar em chain, ele não consegue verificar, mas ele tenta resolver o máximo que dá. Então, a parte que eu não consigo resolver é a parte B, tá? Mas pra chegar na parte B, eu tenho que fazer a parte A, porque ele descarta uma carta. E se fizer, você faz a parada. Então eu tenho que descartar. Se eu conseguir descartar, daí eu vou dar alvo no monstro e adicionar. Eu vou adicionar a carta na real, né? Se eu descartar, eu vou adicionar. Então, você pode tentar resolver o efeito do Brotar. Ele vai tentar resolver o efeito dele. A Lulu também ia tentar, mas ela não consegue, porque ela para na etapa A do efeito. O Brotar, ele passa pela etapa A e tenta resolver a etapa B. Porque se ele descartar, ele vai poder adicionar. Mas no caso do Brotar, é tudo parte do efeito, não tem custo, o descarte. Mas ele tem que tentar resolver. E aí quando ele chega pra tentar comparar, pra adicionar um monstro, pra comparar com o que ele deu alvo, ele não consegue, mas você tem que descartar. E isso é muito grande, tá ligado? É gritante a diferença desses dois efeitos, apesar de serem relativamente parecidos. Eu passei muito tempo falando desse efeito porque é realmente complexo, mas vamos pro próximo exemplo. Let's go! Próximo exemplo, então, vamos falar do Solemn Strike, vai. O Solemn Strike e o Cyber Dragon Infinity, que são monstros que tem essa vibe. O Solemn Strike diz que quando um monstro seria invocado, seria special, ou um efeito de monstro é ativado, você paga 1.500 pontos de vida como custo, e se fizer, daí, beleza, você paga 1.500 como custo, logo, se é custo, eu não preciso colocar, e se fizer, porque é óbvio que eu preciso pagar o custo, senão eu não consigo ativar a carta, tá ligado? E aí você nega o summon ou ativação, e se fizer, destrua a carta. Problema aqui. Por quê? Jogando Dueling Book, se você já jogou, provavelmente você já se deparou com esse tipo de situação se você interage com cartas como Solemn Strike ou com monstros que tem a dinâmica de negar a ativação e destruir a carta. Por quê? Qual que é a grande dúvida nesse meio? Super Sticker Brush, Symphony, beleza. Qual que é a dúvida aqui? Bom, o Solemn Strike diz que ele nega a ativação e se fizer ele destrói. E tem gente que acha que ele precisa fazer as duas coisas. Ele precisa destruir pra negar. Tem gente que acha o contrário, na verdade, tá ligado? Que ele diz que eu nego, e se eu negar, eu destruo. Eu não preciso destruir pra negar. Então tem situações que a carta tá no cemitério. Cartas no cemitério não podem ser destruídas, elas estão lá. Não tem como destruir a carta que tá no cemitério. Então, tem gente que tenta usar de escudo e de argumento que, pro Solemn Strike ou pro Cyber Dragon Infinity negarem a ativação do efeito, eles precisam destruir a carta. E se a carta tá no cemitério, ela não pode ser destruída. Logo, o Solemn Strike e o Infinity não poderiam ser dados no efeito que foi ativado no cemitério, porque eles não conseguem destruir a carta que já tá lá, entendeu? Então, isso tá completamente errado. É só você ler. Você nega o summon ou ativação, e se fizer, ou seja, negar o summon e ativação é a parte A, e se fizer, você destrói. Não tem como a parte B vir antes da A. A A vem primeiro, e se a A acontecer, a B resolve.
É isso que acontece. Se o efeito se o monstro não pode ter efeito negado, por exemplo, não tem como você ativar, não tem como você negar a parada dele. E aí, se você não consegue negar, você não consegue destruir. Mas se eu posso negar, eu não preciso destruir. Entendeu? Pra B acontecer, A precisa acontecer. Mas pra A acontecer, foda-se o B. Não importa se a carta vai ser destruída ou não. Para ser destruída, você tem que negar. Se você não negar, você não destrói. Mas se você negar, mas se você destruir, calma. Agora eu fiquei confuso. Mas você não precisa destruir pra precisar negar, entendeu? Isso é muito complicado. Na verdade é simples, mas tem gente que se confunde. Bom, esse foi um exemplo bem mais rápido, agora a gente vai passar pro próximo, que eu não sei se vai ser simples. Próximo exemplo, a gente tem um nível de comparação bem alto aqui, tá? O Needle Fiber tá aqui, eu já tirei, porque é só pra dar um exemplo simples. Mas o exemplo de comparação aqui é Rocket Ride e Double Wires, tá? No caso, o Yu-Gi-Oh! Ele tem uma parada que você não pode fazer efeitos redundantes, tá? Você não pode fazer efeitos redundantes. O que significa? Não tem como eu ter um monstro amarelo e eu ativar o Impermanence nele. Não tem como eu ter um monstro amarelo na mesa e você me dá Widow Anchor, porque o meu monstro não tem efeito. Então não tem como você negar o efeito de um monstro que não tem efeito. Da mesma forma que se o meu monstro já tá negado, você não pode negar o efeito de um monstro. Ele já tá negado, porra. Não tem como você ativar Fog Blade no meu bicho negado pra impedir dele de bater. Ele tá com efeito negado já, caralho. Como que você vai negar o efeito do meu bicho? Não tem como. Então no Yu-Gi-Oh! Tem essa parada. Ele evita fazer efeitos redundantes. E por que isso é relevante? Porque no caso do Double Wires, ele diz o seguinte, ele tem um efeito muito bom na escala pêndulo, que é, uma vez por turno, você pode escolher um Dark Spellcaster monstro que você controla como custo, aplique esses efeitos e destrua essa carta, no caso, destrua o Double Wires. Uma vez aplicado, dobre qualquer dano de batalha que o monstro inflija, que o alvo inflija no monstro do oponente por batalha, no monstro do oponente. Bom, foda-se, se tem muito monstro do oponente aqui, é redundante, né? No caso, você vai matar o Double Wires, dar alvo no Dark Spellcaster, matar o Double Wires, e aí o Dark Spellcaster que você deu alvo, se ele der dano, o dano vai ser dobrado, tá? Então, por batalha, claro, se for por batalha, se for direto não conta. E por que isso é interessante? Porque o Double Wires, quando ele é destruído, o efeito de monstro, você pode adicionar um pêndulo Graph Card do deck pra tua mão, e não é uma vez por turno. Nenhum dos dois efeitos é uma vez por turno. Mas por que isso é chato? Porque o Double Wires, quando o pêndulo magia ia ser meta lá, tinha uma parada de você buscar a trap. A trap é muito importante, ou a spell, claro. E aí você quer buscar ela no T0. Por que a galera fazia Tornado Dragon pra matar o Double Wires pra buscar a trap? Por quê? Porque você não podia dar o efeito do Double Wires na escala, sendo que ele se mata na escala. Que merda, por que eu não posso fazer isso quando eu vou primeiro? Então, aí que entra a redundância. O Double Wires diz que você vai dobrar o dano de batalha que o Dark Spellcaster der. Se você tá indo primeiro, o oponente nem jogou ainda, você não pode batalhar. E se você não pode batalhar, não tem como você aplicar um efeito que ia fazer especificamente dano de batalha no oponente. É especificamente dano de batalha que você vai dar com o Double Wires. Logo, você não pode ativar o efeito dele no T0. Não pode matar o Double Wires na escala pelo próprio efeito pra buscar uma carta. Seria muito bom se pudesse, mas não pode. Por quê? Porque é redundante. Não tem como você dar dano se você tá indo primeiro. Dano por batalha. Você não vai atacar ainda, caralho. Como é que você pode dar o efeito dele? Então, é importante se ligar nesse detalhe. Mas o Rocket Ride é um pouquinho diferente. Porque ele diz o seguinte, ele é feito... Bom, se esse card é Fusion invocado, você pode fazer esse card perder 1000 de ataque nesse turno. Além disso, esse card pode atacar diretamente desse turno. O foguetinho pode ser dado no T0. Por quê? Aparentemente é a mesma coisa. O Double Wires, ele interage diretamente com o dano de batalha no T0. E o foguetinho também. Eu não posso atacar no primeiro turno. Por que eu vou ganhar esse efeito? Então, aqui é que entra as dependências das paradas dos efeitos. No caso do Double Wires aqui, você vai destruir ele para aplicar o efeito que vem em seguida. Tá? Uma vez aplicado a parada, né, o efeito, você vai dobrar o dano de batalha. Então, pra você conseguir destruir, você vai ter que aplicar o dano de batalha, tá? Então, é isso que acontece. Se você não pode aplicar dano de batalha, você não pode destruir ele. No caso do Rocket Ride, ele diz o seguinte, você pode fazer esse card perder 1000 de ataque nesse turno. Além disso, esse card pode atacar diretamente nesse turno. Então, nesse caso, por causa da conjunção also, a parte B não tá ligada com a parte A. Quer dizer, a parte A não está ligada com a parte B. No caso, a parte B não precisa acontecer para eu conseguir fazer a parte A do efeito. Não precisa, elas não estão conectadas, tá? Se eu puder, beleza, se eu estiver indo segundo eu vou bater direto. E aí eu dou 1000 de dano no oponente. Mas eu posso ativar o efeito mesmo estando no T0, porque tem esse also aqui, tá ligado? Então eu posso ativar o foguetinho e dar chain block, sabe qual é? Mesmo no T0, mesmo ele não podendo bater direto, por causa da condição que tem aqui. Porque no caso a parte A resolver, não precisa que a parte B resolva. Eu não preciso precisar bater pra eu conseguir ativar a parte A. Por isso que o efeito é diferente do Double Wires, mesmo sendo parecido. E eu vou tentar ser um pouco mais rápido pra conseguir falar de tudo que eu quero. Let's go! Próximo exemplo que eu quero dar aqui é bem pouco, na real, vou dar exemplo dessas 3 cartas aqui, mas o Spellbook of Knowledge, por exemplo, ele diz o seguinte, você manda pro cemitério um Spellcaster que você controla ou um Spellbook da tua mão ou campo, exceto Knowledge.
E se você fizer, compre 2 cartas. Tá, ele diz que tem que mandar pro cemitério. Primeiro, ele não tem custo, tá? Não tem custo. Então, no caso, se ele não tem custo, se tiver um macrocosmo na mesa, um Dark Law, eu posso ativar o Knowledge, porque ele não tem custo. O custo não é mandar pro cemitério. Ele só diz que você vai mandar pro cemitério como efeito. E se for pra mandar pro cemitério como efeito, você pode dar. Se o cara tiver um macrocosmo lá, se der Foolish, você pode dar o Foolish, só que a carta vai ser banida ao invés de ir pro cemitério. Simples. Agora, no caso do Knowledge, como ele não tem custo, mesmo assim dá problema. Por quê? Ele precisa mandar pro cemitério pra poder comprar. Porque ele diz, né? Mande pro cemitério, tananã, tananã. E se fizer, ou seja, o A tem que acontecer pro B poder acontecer. E aí, pro B poder acontecer, você tem que comprar 2 cartas. A parte B do efeito é comprar 2 cartas. Por que isso é estranho? Porque tem decks de pêndulo. Pêndulo, ele simplesmente tem uma mecânica escrota que, se ele seria enviado do campo pro cemitério, ele vai pro extra no lugar. Automaticamente por mecânica. Então, ele não cai no grave, a menos que ele seja destruído. Tem o efeito negado e seja destruído. Porque aí, quando ele tem o efeito negado e é destruído, ele perde a propriedade de pêndulo, digamos assim. Daí ele vai pro cemitério. Mas se ele seria enviado do campo pro cemitério, ele é enviado pro extra no lugar. E aí tem interações, vários decks de pêndulo são Spellcaster, que você tenta dar Knowledge no Spellcaster. E você pode fazer isso. Não deixa ninguém te dizer que você não pode. Você pode fazer isso. Só que você não vai comprar. Essa que é a questão. Tem uma carta chamada Pendulum Rising. Se eu não me engano, esse é o nome da carta, exatamente, Pendulum Rising. Essa carta aqui chegou a ser cogitada uma época porque você fazia um combo e trazia o Sorcerer do deck por tributar um monstro terra. Mas aí, um Zodiac, eu acho. Mas ela diz o seguinte, mande um monstro que você controla pro cemitério como custo, Special Summon do seu deck um pêndulo com o mesmo nível do monstro mais destruído que a gente fez. Beleza, a estratégia era mandar um Zodiac do campo pro cemitério, nível 4, terra, pra invocar um pêndulo sócio, o pêndulo sócio entrava trigando efeito. Era uma estratégia. Só que o Pendulum Rising manda pro cemitério como custo. Logo, se você for tentar dar Pendulum Rising um pêndulo, você não consegue, porque ela precisa enviar pro cemitério pra ativar o efeito. E o pêndulo não vai pro cemitério, ele vai pro extra, caralho. Se ele for mandado do campo pro cemitério, ele vai pro extra. Então, você não consegue dar Pendulum Rising no pêndulo. Mas o Knowledge você consegue, porque não é custo mandar, é parte do efeito. Daí o que acontece? Você dá o Knowledge pra tentar enviar o pêndulo Spellcaster do campo pro cemitério. Daí o Knowledge vai tentar olhar. Ele precisa mandar pro cemitério pra ele comprar. Não é custo, não é obrigação você mandar, mas você pode tentar. Mas ele tenta mandar pro cemitério. Mas o pêndulo é teimoso, ele vai pro extra, tá ligado? E aí, se você fizesse de mandar pro cemitério, eu comprava 2 cartas. Como ele não foi pro cemitério, o Knowledge vai checar. E o cara não tá lá, o pêndulo não tá lá, ele tá no extra. Então eu não vou comprar por carta, caralho. É isso que o Knowledge pensa, tá ligado? É muito interessante, porque é parte do efeito, não é restritivo, você pode ativar, mas se você der num pêndulo, o pêndulo vai pro extra, não vai pro cemitério. E o Knowledge precisa que a carta seja mandada pro cemitério pra parte B resolver. A parte A do efeito é mandar pro cemitério, a parte B é comprar. Pra parte B acontecer, a parte A tem que resolver. E se ela não for pro cemitério, você não vai comprar. Então o Knowledge tem essa particularidade aí, que é bem interessante ficar ligado. Próximos efeitos, vamos falar rapidão aqui do área 0 do Multiroll. É a mesma coisa do que eu falei aqui, né, no caso do foguetinho. Segunda parte do efeito não precisa acontecer pra primeira resolver. Então, tanto que a primeira coisa é dar alvo, e aí alço, você faz alguma coisa. No caso da Multiroll, uma vez por turno, você pode escolher um card que você controla como custo, mande esse card pro cemitério, alço, seu oponente, nananana. Beleza. Então, no caso, você pode dar Multiroll, alvo, Ray, efeito Multiroll, alvo Ray, Ray efeito Chain, tá ligado? E mesmo assim o Multiroll resolve o efeito dele, porque pra segunda parte acontecer, que é restringir a ativação de Spell Traps, a primeira não precisa resolver, só precisa pagar o custo dela, que é dar o alvo. O mesmo vale pro área 0, tá ligado? Pro área 0 só precisa ser pago o custo, que é dar alvo na carta. E aí, segunda parte, que você escava e depois você manda a carta pro cemitério. Então, mandar a carta pro cemitério não depende de você escavar. Você escava e se a carta estiver na mesa, você manda pro cemitério. Senão, você não manda. Ele tem essa particularidade. Mas o último exemplo que eu quero dar, nem vou falar do Punishment. O último exemplo é o Widow Anchor. O Widow Anchor é interessante porque, se você não controla o monstro na minha Monster Zone, escolhe um face-up monstro no campo, como custo, nega os efeitos do monstro face-up até o fim desse turno. E se você 3 ou mais spell no seu cemitério, você pode roubar o controle até o fim da end phase. Até a end phase, né? Bom, o que acontece com o Widow Anchor? De novo, não tem como dar efeitos redundantes no jogo. Então, eu não posso negar um monstro que já está negado. Mas, no caso do Widow Anchor, é o seguinte. Ele tem parte A e parte B, porque ele tem um efeito extra, digamos assim, se você tem 3 spells no cemitério. E aí, é a mesma coisa. A precisa acontecer para B poder acontecer nesse caso dessa carta. Qual é a parte A? Negar o efeito do monstro face-up até o fim do turno. Qual a parte B?
Se você tem 3 ou mais spells no cemitério, você pode tomar o controle dele. Então, pra parte B acontecer, a parte A vai ter que acontecer. E aí é uma dinâmica muito boa na Mirror Match, por exemplo, que você tem o teu Link de Sky Strike, o cara tem 3 spells no cemitério. Ele vai dar Widow Anchor no teu Link pra roubar o teu Link, tá ligado? Porque ele tem 3 spells. Daí ele rouba o teu Link e usa o teu Link pra fazer o Link dele. Isso é insano, porque não trigger Ray. Mas aí em Chain, ao efeito, você dá a tua Widow Anchor pra negar o teu Link. Por que você faz isso? Porque resolve trás pra frente. A Chain Link 1, Widow Anchor do oponente. Chain Link 2, a tua Widow Anchor. A tua Widow Anchor resolve primeiro, nega o efeito do teu Link. Daí a Widow Anchor do oponente vai tentar negar o teu Link, mas o teu Link já tá negado pela tua spell. E aí ele não consegue negar, mas pra ele roubar, ele tem que negar os efeitos. E aí com isso o que aconteceu? Você tirou o Mind Control dele, tá ligado? Porque pra Widow Anchor roubar, ela tem que negar os efeitos. E como eu disse que não pode ter efeito redundante no Yu-Gi-Oh!, se você for tentar negar o efeito de um monstro que já tá negado, você não consegue. Logo, quando a Widow Anchor dele vai tentar negar o efeito do teu bicho, ele já tá negado, ela não aplica a parte A do efeito e por consequência a parte B também não é aplicada. E é isso que acontece. Mas enfim, meus amigos, esse vídeo ficou mais longo do que eu achei que ficaria, mas espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve que eu já tenho que ir trampar. É isso aí, valeu, falou e até mais.